Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula do curso de BTMT do CTPC, Centro Técnico Profissionalizante do Ceará, para as turmas de Antonina, Campos Sales e Araripe, né? Hoje, nessa aula dessa segunda-feira, dia 9/9, vamos tratar sobre a terminologia, né? Continuar o que a gente começou a ver na sexta-feira passada. Terminologia, né? Termos de eletricidade. A gente parou na sexta vendo o que era o disjuntor diferencial residual, o DR, e hoje iremos continuar. Eu vou iniciar a apresentação, aí vocês me digem se estão conseguindo visualizar. Alguém fala aí, por favor, no microfone, se está vendo aí faixa de servidão. Tá tudo ok. Aqui tá dando pra ver. O meu tá tudo ok, primeiro. Beleza, então vamos iniciar falando que é uma faixa de servidão, certo? Então, a definição é que a faixa de servidão é uma área de terra adjacente a uma linha de transmissão de energia, destinada à manutenção e operação do sistema elétrico, onde a propriedade é limitada. Então, são faixas de terra abaixo, né, de onde passam as linhas de transmissão que são limpas, né, com a reta escavadeira e trator de esteira, né, para que seja feito um caminho para ter acesso às torres, como também para evitar que a vegetação cresça até tocar os cabos, né? Então, isso seria uma faixa de servidão. É uma faixa de terra abaixo das torres para que tenha a manutenção da linha, né? De transmissão. Coisa que também acontece na eólica, né? Tem as faixas que ligam uma torre à outra, em uma área desmatada em volta da torre, para ser feitos os acessos, né? Tanto durante a construção como depois na manutenção. Então, o objetivo é garantir acesso para inspeção, manutenção e reparo dos equipamentos e das linhas de transmissão, assegurando segurança e confiabilidade ao sistema, né? Porque se fosse a mata do jeito que ela está, teria muitos problemas para acessar, para dar manutenção, também a questão dos galhos, né? Então é isso. É um termo mais comum de entender porque está ligado à questão física, né? Da natureza, da vegetação. Próximo termo, mapa-chave. Definição. O mapa-chave é um diagrama, ou seja, um desenho, que apresenta uma representação simplificada de um sistema elétrico com guia de legenda para identificar os diferentes componentes e elementos. Então, aqui está uma imagem de um circuito, né? Com algumas legendas em volta, né? Qual é a funcionalidade de um mapa-chave? Ele serve para facilitar a compreensão do layout do sistema elétrico, auxiliando na localização de pontos específicos e na identificação de componentes. Então, a partir de um mapa-chave, você consegue observar o circuito, ver quais são os componentes, ver a simbologia, né, os símbolos que representam os equipamentos, e a partir disso, você ir na legenda, observar algum componente que você, ou algum desenho que você não sabe qual componente do circuito ele simboliza, para que assim você possa fazer o acompanhamento do projeto elétrico, não é isso? Bom, e a aplicação? É utilizada em projetos de instalação elétrica, manuais de operação de máquinas, por exemplo, relatórios técnicos e outros documentos relacionados ao sistema elétrico.
Então, o mapa-chave é uma parte do projeto onde você vai ver a descrição de cada componente, a ligação interna do circuito e também observar todos os cálculos, né, que foram utilizados para realizar o projeto, tá certo? Então, isso seria o segundo termo, um mapa-chave. Aí dessa apresentação é o último termo. Agora vamos para a próxima. Questão dividida de 10 em 10. Vamos para número 2. Bom, então vamos continuar aí com os termos, né? Os componentes de sistemas de distribuição de energia. Tá chegando alguém? Avisar Isaías. Boa noite, Isaías. Bom, então vamos dar continuidade a ver os termos de sistemas elétricos. Agora vamos ver o termo rede de baixa tensão. Então, uma rede de baixa tensão é a última etapa da distribuição de energia elétrica, conectando diretamente os consumidores finais à rede. Essa rede geralmente opera em tensões de 127 volts ou 220. Características: são cabos de cobre ou alumínio com isolação adequada, utilizados postes de madeira, que na verdade no Brasil geralmente é mais concreto, para a fiação aérea, instalações subterrâneas em áreas urbanas, que é mais comum lá nos Estados Unidos. Componentes: os transformadores de distribuição, os postes e braços de sustentação, os cabos e condutores e os dispositivos de proteção, fusíveis e disjuntores, que na maioria dos casos são mais disjuntores do que fusíveis. E as redes de média tensão, elas conectam as subestações de distribuição à rede de baixa tensão, transportando energia em tensões mais altas, geralmente entre 2,3 kV e 34,5, que geralmente aqui no Nordeste é 13,8 kV. Primeiro ponto, a construção. Utilizam cabos de cobre ou alumínio, né? Geralmente são de alumínio, com isolação especial para tensões elevadas. A fiação é predominantemente aérea, com torres de aço para suporte. Segurança. Devido às altas tensões, a rede de média tensão exige cuidados especiais na instalação e manutenção para evitar acidentes. Importância. A rede de média tensão é essencial para o transporte eficiente de energia elétrica para grandes áreas e consumidores. Pronto. Que foi termos, esses dois termos, baixa tensão e média tensão, a gente viu, só que sem esse nome, rede, né? De média e de baixa. Tá, no outro apareceu só baixa tensão e média tensão. Boa noite, Underline. Pronto, agora vamos ver o que são a definição do sistema de distribuição. O sistema de distribuição é o conjunto de componentes que transportam e distribuem energia elétrica desde a geração até ao consumo final, abrangendo desde a rede de alta tensão até a rede de baixa tensão. Geração. A energia elétrica é gerada em usinas hidroelétricas, termoelétricas, eólicas, entre outras. 2. Transmissão. A energia é transmitida em alta tensão por longas distâncias através de linhas de transmissão. E por último, que é mais
de distribuição mesmo, as subestações que recebem a energia da alta, da linha de transmissão, e é transformada essa energia para níveis mais baixos em subestação de distribuição, antes de ser enviada para a rede de média tensão. E, por último, a distribuição, a energia é distribuída para os consumidores finais através da rede de média tensão e, posteriormente, pela rede de baixa tensão. Esse tronco alimentador a gente até já viu, né? Que é um condutor de grande capacidade que transporta a energia desde a subestação de distribuição até os alimentadores secundários, né, de consumo. Pronto, esse termo aqui é interessante. Sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Então, a sobrecarga, ela ocorre quando a rede elétrica que flui, desculpa, quando a corrente elétrica que flui por um circuito excede a capacidade nominal dos condutores e componentes. Ou seja, quando tu dimensiona uma fiação, por exemplo, 2,5 milímetros, aí tu liga um equipamento, um motor de uma potência alta. Então, a corrente que esse motor exige é mais do que os cabos conseguem conduzir. Então, isso gera sobreaquecimento, né? Uma sobrecarga para os cabos. Então, essa condição ela pode resultar em aquecimentos excessivos, danos aos equipamentos e risco de incêndio, certo? E é onde está o grande perigo, que é a questão dos incêndios. Bom, quais são as causas? É a conexão de equipamentos com potência superior à capacidade do circuito, defeitos em equipamentos, curtos-circuitos. Efeitos. Aquecimentos excessivos dos condutores, derretimento de isolamentos, danos a equipamentos e risco de incêndio. Prevenção. Dimensionamento adequado do circuito, ou seja, para prevenir, a gente deve dimensionar o circuito, né, tanto o disjuntor quanto o fio, de acordo com o equipamento que será ligado, utilizando disjuntores, né, e fazendo a manutenção preventiva para conferir o aperto, né, dos bornes, dos parafusos, a forma como os cabos estão dispostos, se não está tendo infiltração que venha a causar danos, né, aos cabos, ferrugem, por exemplo, no cobre, que aí vai criar pontos de aquecimento. E nesse slide é só. Agora vamos para o último, que no caso é mais um slide falando sobre os termos, certo? Então, esse slide inicia com essa foto desse painel e vamos ver quais são os termos que ainda temos para ver, que é de acordo com a apostila, né? Lá, se vocês já viram, tem uma parte que mostra alguns termos necessários. Então, o próximo é a planta cadastral. Então, a planta cadastral é a localização precisa de cada elemento do sistema. Por exemplo, a rede de distribuição, a documentação detalhada da rede elétrica, dos equipamentos, a identificação e a localização de cada componente do equipamento. E a propriedade define os limites da área de serviço. Então, ou seja, a planta cadastral, ela localiza cada elemento do sistema, seja da rede de distribuição, a documentação da rede, seja dos equipamentos, identificando cada componente, no equipamento, ou da propriedade, definindo os limites da área de serviço do proprietário, tá bom?
E uma planta de situação. A planta de situação é uma representação gráfica da instalação elétrica. Aí o que ela nos mostra na visão geral? Mostra a disposição dos componentes, os cabos, os dispositivos, os painéis, e também mostra detalhes relacionados à fiação e às conexões. O tipo de cabo, o tamanho, né, a espessura e quais são os dispositivos de proteção e os seus valores nominais, né? Então, isso seria uma planta de situação, ou seja, que mostra a visão geral e detalhada da instalação elétrica. O próximo é o ponto de ligação. Então, é o local onde a energia da rede é conectada à instalação. Então, são as caixas de derivação dos pontos de consumo, depois dos transformadores de consumo, onde são ligados os cabos que vão do poste até o medidor, né, que é o ponto de entrega ao consumidor. Então, primeiramente, é uma rede pública, porque várias pessoas estão conectadas nessa caixa de derivação da concessionária. É a ligação com o medidor, né, que monitora o consumo de energia de cada consumidor. E também tem a caixa de passagem, né, a caixa de conexão, que distribui a energia para a instalação. Próximo, ponta-leite, né? Ponta-leite é o dispositivo para alimentação de energia, ou seja, é o braço metálico fixado nas edificações, onde recebe de forma aérea os cabos a uma altura mais elevada para evitar ficar baixo, né, na entrada das residências, que tem isoladores para para evitar, né, o contato dos cabos com as partes metálicas da edificação, certo? Para estar recebendo a fiação que vem do poste para a entrada do consumidor. Poste auxiliar. O poste auxiliar é uma estrutura adicional para suportar a fiação. A funcionalidade é fazer o suporte, segurança e flexibilidade, porque assim ele pode ser um ponto a mais de ligação para dar suporte aos equipamentos e caixas de derivação e demais estruturas, né, como a iluminação pública, os cabos de internet, de telefone e tudo mais. Para assim buscar, né, manter a fiação mais organizada e segura, proteger a fiação e permitir a instalação de equipamentos adicionais. Pronto, e é isso. Então, esses eram os termos que estavam lá no material de vocês. Agora a gente vai passar para uma aula de eletricidade básica, certo? Para a gente ficar vendo uma parte e outra, né? Tanto a introdução às redes de baixa e média tensão, como também a introdução à eletricidade. Então, aqui eu vou buscar outro slide que pegue a parte de eletricidade, tá certo? Daqui a pouco eu volto apresentando, daqui a alguns minutos.
Pronto, pessoal, vamos pegar aqui a apostila, que aí a gente vai verificando o segmento, né, da disciplina. Vou apresentar para aqui para vocês, desculpa, a apostila do CTPC, a partir dessa página 13 da parte de eletricidade básica. Aí eu peguei aqui, para trás eu dei uma olhada agora, é aquele conceito introdutório, então eu não vou entrar muito nele, mas aí eu vou ver aqui a parte de corrente com vocês, para a gente entrar na parte da medição, com aperímetro e voltímetro, parte do multímetro, né? Pronto. Então vamos revisar aqui o conceito de corrente elétrica. Então é um fluxo ordenado de elétrons e esse fenômeno da eletricidade atuando de onde se, desculpa, de onde se conclui que a eletricidade é o fluxo dos átomos para átomo de um ponto, né? Ou seja, é, a eletricidade usa o átomo dos condutores de cobre, por exemplo, que tem elétrons livres e doam esses elétrons para assim fazer a corrente fluir por ele. Dessa seguinte forma, né? Ó, usando do material para fazer o fluxo dos elétrons, como na bateria, por exemplo. Aí, relembrando a unidade de medida, que é o ampere, ou seja, a corrente, por exemplo, pode ser igual a 3 amperes. A gente vai 3A, corrente igual a 3A. Aí tem a questão dos múltiplos e os submúltiplos, que a gente viu, principalmente o miliampere, como uma notação bastante usada, principalmente em eletrônica, a questão de você pegar um ampere, que é a unidade fundamental, e dividir por 1000, e cada partezinha das 1000 ser 1 miliampere, porque no dia a dia é mais usual do que você falar 0,002, por exemplo, como está aqui, né, ó, 3 miliamperes, igual a 0,003 amperes. Porque falar 003 não é tão interessante no dia a dia, mas falar 3 mili já é mais fácil de compreender. Como também essa questão de você pegar os múltiplos, quiloampere, né? Então, geralmente, para dispositivos como disjuntores, a corrente de isolação vai estar expressa em quiloamperes, como também a corrente de disparo dos DPS, corrente de, não de disparo, desculpa, mas a corrente de condução, que ele consegue conduzir durante uma descarga atmosférica para a Terra, né? Então os DPS vêm a corrente de disparo, não, corrente de condução deles para a Terra durante as sobretensões em quiloamperes. Aí o aparelho usado para medir a intensidade da corrente elétrica e é o amperímetro, né? Então tem a foto aqui de umas imagens dos analógicos, certo? E o amperímetro, ele usa do campo magnético, né? Ele capta o campo magnético para expressar o valor em corrente, né? Porque onde tem um campo magnético, tem uma corrente elétrica. Então, o amperímetro, desculpa, ele deve ser ligado em série com o circuito, como na figura, né? Ó, eu tô saindo aqui da tomada, aí passa no multímetro, entra no multímetro, ou seja, a entrada do multímetro está ligada em um lado da tomada. E o outro lado está ligado na lâmpada. Ou seja, aqui nesse caso tem um multímetro para medir, desculpa, um amperímetro para medir a corrente total do circuito e tem um multímetro em cada lâmpada. E veja que está em série, né? Ó, saída de um multímetro, né? Desculpa, saída de um amperímetro na entrada do outro amperímetro, a saída do outro na entrada da lâmpada, aqui, ó. Aí tem uma conexão no outro amperímetro, aí saída do amperímetro na lâmpada e o outro amperímetro na lâmpada, ou seja, todos em série. Esse
o amperímetro 1, 2 e 3, cada um está em série com as lâmpadas L1, L2 e L3. E o amperímetro A0 está em série com a tomada e todo o circuito. Então, esse A0 vai medir a corrente total do circuito, o A1 a corrente da lâmpada L1, o A2 a corrente da lâmpada L2 e o A3 a corrente da lâmpada L3. Em série, certo? Porque aqui, ó, a entrada está conectada no cabo que vem do circuito e a saída é conectada na lâmpada. E também tem os formatos de alicate e amperímetro, que em vez de você fazer uma conexão física com o circuito, você abre apenas a garra e coloca um dos cabos, e devido ao campo magnético, ele capta o campo e mostra o valor em corrente, ressaltando que você não pode abraçar com o amperímetro, com o alicate amperímetro, os dois cabos de fase e de neutro, porque o campo magnético do neutro elimina, ou seja, anula o campo magnético da fase. Então, se você pegar os dois cabos, a corrente que ele vai mostrar é zero, porque um campo está anulando o campo magnético do outro. Ou seja, você deve pegar apenas um dos cabos, ou a fase ou o neutro, porque a corrente vai pela fase e volta pelo neutro, tá certo? E observar o valor em corrente, porque se você pegar os dois, você vai observar o valor zero, porém tendo corrente no circuito. Então, a intensidade da corrente é a quantidade de elétrons que estão fluindo através do condutor durante o intervalo de tempo. Então, a unidade padrão é o ampere, né? E como a gente viu, tem os múltiplos, quiloampere, por exemplo, já para mais positivo com relação à isolação deles, e os miliamperes, que é submúltiplo, mais para a questão de eletrônica, tá certo? E como unidade fundamental, o ampere tem o A maiúsculo como letra representativa, tá certo? E a gente dá ao nome de amperímetro o medidor de corrente. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Pronto. Então, acreditando que não há alguma dúvida, vamos ver as noções de curto-circuito. Então, esse termo de curto-circuito ele é empregado quando há uma ligação direta entre o condutor carregado, né, tanto a fase nos circuitos de corrente alternada como o positivo nos circuitos de corrente contínua. Há uma ligação direta entre o condutor ou equipamento à terra, ou seja, quando você conecta o positivo diretamente ao negativo de uma bateria por um fio, ou quando você conecta a fase diretamente ao neutro em um circuito de corrente alternada, ou a fase à terra, há um curto-circuito, um caminho de baixa resistência. Logo, se a resistência é baixa e a corrente ela depende da tensão dividida pela resistência, quando você divide a tensão, que é um valor que não varia, não muda, por um valor de resistência cada vez menor, você vai obter uma corrente cada vez maior. Então, em um curto-circuito, um toque de fase neutra, por exemplo, a corrente ela cresce infinitamente. E se ela cresce, ela aquece os condutores, ela danifica, ela parte os condutores, certo? Desarma disjuntores e pode até causar incêndios nas edificações. Então, um curto-circuito ele representa uma instabilidade elétrica e seus efeitos são mais nocivos que os efeitos causados por sobrecorrente. E como a gente viu a sobrecorrente, agora há pouco, no caso a sobrecarga, ela é devido a você ligar um equipamento que a instalação não suporta. Já o curto não, ele é mais específico. Ele é quando você toca um condutor carregado diretamente a um condutor neutro, sem passar por um circuito com a resistência que irá fazer
controle dessa corrente, certo? Então, quais são os tipos? Temos aqui, ó, o tipo A, que é o curto-circuito trifásico, que é quando uma fase no sistema trifásico toca a outra, né? Estou aqui com as três fases, que a gente pode chamar de R, de S e de T. Então, quando a fase R toca S diretamente por um fio, é um curto, ou quando a fase S toca T, ou quando a R toca T. São curtos-circuitos trifásicos, que geralmente têm danos mais severos, devido à tensão, né? Se aí for a saída de um transformador, é um curto de 380 volts. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente de curto, né? Porque se você está aumentando o valor em cima de tensão e a resistência é cada vez menor, isso vai gerar uma corrente cada vez maior. Então, os danos são maiores. A o B é um curto-circuito bifásico, que é quando uma fase toca a outra em um sistema bifásico. Porque, por exemplo, em Minas, por exemplo, lá o sistema é bifásico. Tem sistemas bifásicos, que tem o neutro e duas fases. Então, lá, entre a fase e o neutro, tem 127. E entre a fase 1 e a fase 2, porque são duas, há 220. Então, quando a fase A toca a fase B, há um curto-circuito bifásico. E C é o curto-circuito bifásico à Terra, que é o quê? Quando uma fase em um sistema bifásico toca o solo, que é diferente de tocar o neutro, certo? Desculpa, que é diferente quando as fases se tocam. Por quê? Porque um curto entre fases tem uma tensão maior do que o curto entre a fase e a Terra. Porque, por exemplo, nesse sistema bifásico, fase Terra é 127 e fase é 220, tá certo? Então, a tensão maior é uma tensão maior entre as fases do que entre a fase e a Terra, tá certo? E por último, o curto fase Terra, que no caso seria a letra D aqui, que é entre fase e Terra, que vai ter uma corrente um pouco menor, devido a uma tensão mais baixa, que nesse caso aqui, que está representando o sistema bifásico, poderia ser 127, nos estados de Minas e São Paulo, tá certo? E aqui no Nordeste, um curto fase Terra seria 220, certo? Então, ressaltando que quanto maior a tensão, ou quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente de curto. E quanto maior a corrente de curto, maior os danos, né? Tanto para cabos, quanto para edificações, quanto maior risco de acidentes com pessoas. Então, qual a diferença entre a sobrecorrente e o curto circuito? Então, no caso das sobrecorrentes, ocorre uma elevação gradual em intensidade da corrente. Porque, apesar do equipamento estar ligado, estar consumindo, está exigindo, né, da fiação uma corrente maior do que ele pode conduzir, mas é uma resistência controlada, mesmo assim, é uma corrente controlada, que devido à quantidade de corrente que passa, aquece os cabos até se danificar. Agora, o curto-circuito não, porque as correntes de curto, ela, nos primeiros instantes de ligação, elas já assumem valores altos, porque a resistência é muito baixa, certo? Então, essa é a diferença entre sobrecorrente e curto-circuito. Vocês estão compreendendo, pessoal, essa parte? Digam aí, por favor. Positivo, estamos sim. Tranquilo. Então, vamos adiante. Então, aqui eu tenho um gráfico das correntes elétricas. Primeiramente, a corrente contínua, que a gente chama de CC,
e corrente contínua, ou geralmente DC, que é do inglês, que é Direct Current, né? Corrente direta. Então, quando vocês verem os termos corrente CC ou corrente DC, está se referindo a uma corrente que ela é em um único sentido, certo? E geralmente, se for o mesmo equipamento ligado, vai ser um valor fixo. Por exemplo, 1 ampere, 2 amperes, não muda com relação ao tempo. Já a corrente alternada, que a gente chama de CA, de corrente alternada, ou AC, do inglês, que é de alternate current, né? De corrente alternada, é um gráfico parecido com esse de baixo, que a corrente ela fica variando de positiva em um sentido e no outro instante de tempo negativa, de zero para negativa, no outro sentido. Então ela fica variando. Isso é devido ao próprio movimento do gerador elétrico. E como vantagem, tem a vantagem de, por esse movimento, obter distâncias maiores de alcance de condução dessa corrente. Certo? Então ela fica variando em um gráfico parecido com esse da imagem abaixo, que as linhas estão em vermelho. Certo? E também tem o gráfico do sistema trifásico, que é um parecido com esse. Que aí no sistema trifásico são 3 ondas iguais à de cima, né? Do monofásico. Aí aqui a diferença é que no trifásico elas são 3 e elas têm um espaçamento entre elas, ou seja, elas não são 3 ondas no mesmo local do gráfico, né? Elas têm um deslocamento entre elas. Por exemplo, quando essa tensão VA, né? Ó, VA de tensão A, ela está aqui em zero, a tensão VC está do máximo positivo, vindo para zero, né, nesse ponto, e a tensão VB está de zero para quase chegando em máximo positivo. Ou seja, elas assumem valores diferentes com relação ao tempo, certo? Outro exemplo, ó. Quando o VB está máxima, quando o VB está máxima, VA está de zero, quase em máximo, né, na metade de zero para máximo negativo, e VC está vindo de máximo negativo para zero, na metade do caminho. Então, elas nunca se cruzam. Por quê? Porque se elas estivessem na mesma posição no gráfico, uma onda anularia a outra, certo? Então, isso não seria interessante. E também esse movimento é devido ao próprio movimento do gerador trifásico, porque são 3 bobinas deslocadas 120 graus uma da outra, como aqui nesse gráfico de setas, né? Ó. Então, lá no gerador, uma bobina vai estar na posição dessa seta VC, a outra bobina na posição dessa seta VA e a outra bobina na posição dessa seta VB. Então, elas têm um deslocamento. Você pega o círculo, o 360 graus e divide por 3, ou seja, 120 graus, e você dispõe tanto as bobinas no enrolamento do gerador trifásico, como também as representações em esquemas, em diagramas, como nesse caso, que é um diagrama de um sistema trifásico, que mostra as 3 correntes com um deslocamento de 120 graus entre elas, certo? Então, bastante interessante. Alguém já tinha contato, assim, com um gráfico de uma onda trifásica? Digam aí, por favor. Nunca nem vi. Alguém, pessoal, já Nem teve? eu. Não, né? Pronto. Também Então, tô aí, vendo agora. uma onda trifásica, essa daí. Ou seja, tem as 3 ondas e elas têm um espaçamento entre elas. Porque se elas se tocassem ao mesmo ponto, haveria
a anulação de uma pela outra. Então vamos adiante. Então pode-se observar que a corrente contínua se mantém constante, que foi esse primeiro caso aqui, ó, se mantém constante em relação ao tempo, enquanto a corrente alternada é variável tanto de polaridade quanto de intensidade, ou seja, de polaridade porque ela em um instante está positiva e no outro está negativo, quanto de intensidade, porque ela sai de zero, ela vai crescendo até um valor máximo, do valor máximo volta até zero, e do valor zero vai até máximo negativo, de máximo negativo até zero, ou seja, ela varia tanto de polaridade, positivo e negativo, quanto de intensidade, né? Zero máximo e máximo negativo. Bom, então agora temos alguns cuidados na utilização do amperímetro, do medidor de corrente. Então é preciso, primeiramente, ver a graduação, ou seja, o fundo de escala, para que o fundo de escala esteja sempre maior do que a corrente que você deseja medir. Ou seja, se tu vai medir uma corrente que tu sabe que é mais ou menos 5 amperes, tu tem que colocar na escala de 10 ou de 20, para que o fundo da escala seja maior do que a corrente a medir, tá bom? E como é que sabe isso? Pela potência do equipamento, se possível. Então, se tu tem mais ou menos a potência do equipamento, tu consegue calcular a corrente para tu saber já mais ou menos em que escala tu vai colocar. Por exemplo, um equipamento de 1000 watts de potência, aí tu vai, para saber a corrente, tu vai dividir a potência pela tensão. Tensão 220, por exemplo. Então, 1000 dividido por 220 é o quê? 220, 440, 660, 880. Mais ou menos 4 amperes e pouco. Então, tu sabe que vai ser menos de 5. Então, se tu botar na escala de 10, tu sabe que vai estar dentro desse valor aceitável. Para que a corrente medida seja menor do que o fundo de escala do amperímetro. Tá bom? E quando não é possível saber, por não saber a potência do equipamento, aí você coloca no valor máximo de fundo de escala. Porque se tu pega um multímetro que tem as opções de 1 ampere, 10 e 20, e tu não sabe a corrente do circuito, você coloca primeiro na corrente de 20, mede, assim uma corrente bem baixa, menos de 1 ampere, aí você vai baixando para 10, para 1, até você chegar num valor que também tenha uma precisão maior, para medir um valor mais preciso. Segundo ponto, procurar usar uma escala onde a leitura da medida seja mais próximo possível da mesma, desculpa, do meio da mesma, ou seja, um valor mais preciso. Aí quando você pega um multímetro analógico, que já é uma coisa um pouco difícil hoje em dia, você tem que observar se o ponteiro dele está zeradozinho, porque ele tem um calibrador. Porque geralmente, quando você não está medindo nada, ele está em zero, às vezes fica um pouquinho para trás do zero, um pouquinho para frente. Aí você calibra para ficar exatamente no zero antes de medir. Só que, geralmente, hoje em dia é muito incomum você pegar um multímetro analógico, tá certo? Então, o cuidado com o equipamento para evitar as pancadas, para não danificar o equipamento, e também não mudar a posição durante a leitura, ou seja, você não tirar a chave seletora de, de parâmetro, né, mudar de tensão para corrente durante a medição, ou seja, com as pontas de prova no equipamento. Primeiro você tira, muda de escala para depois realizar a medição, tá certo? Então, aí esses são os cuidados para usar o amperímetro. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Acho que sim, né? Eu vou só aqui pegar um algo para mim, eu volto já, viu?
2 minutinhos eu volto. Pronto, pessoal, eu voltei. Então, agora vamos revisar o termo de tensão elétrica pela apostila de vocês, do CTPC. Então, a gente viu que a corrente é o movimento ordenado dos elétrons. Entretanto, para que haja esse movimento, é necessário que alguma força ou uma pressão apareça nos terminais desse condutor, seja de um lado e de outro. Então, a figura abaixo, ela ilustra esse movimento. De um lado, a gente tem um terminal do condutor, que está ligado ao potencial positivo, e do outro, potencial negativo. Nesse caso aqui, ó, está fazendo uma analogia com a água, certo? Ó, tem um registro, aí tem um lado B, tem um espaço que cabe a água, e do lado A, uma coluna de água. Então, quando eu abro esse registro, acontece um fluxo do lado A para o lado B, ou seja, do lado que tem o potencial de água e do lado que não tem água. Então, ou aqui está uma pressão maior, ele vai desse lado para esse, no movimento. Então, aqui é uma analogia, uma comparação, comparando o circuito de água com a questão elétrica, para ficar mais fácil de compreender. Então, pessoal, com essa comparação com o sistema hidráulico, a gente pode fazer o seguinte comparação, que o reservatório A ele está mais cheio do que o B. Portanto, o reservatório A tem maior pressão hidráulica. Então, ligando-se os reservatórios A e B, a pressão de A empurra a água para B, até que se igualem. Então, supondo agora dois corpos A e B, que possuem cargas elétricas diferentes, o corpo A tem maior número de elétrons do que o B. Então, dizemos que ele tem maior potencial. Então, se aqui, ó, nesse positivo falta elétrons e nesse negativo sobram elétrons, então a tendência, quando você conecta um lado ao outro, é que os elétrons que estão sobrando no positivo, desculpa, no negativo, eles vão para o polo positivo, onde falta, tá bom? Então, a tensão elétrica ela é a pressão exercida sobre os elétrons para estes se movimentarem. Como aqueles desenhos que a gente vê, é a força que impulsiona os elétrons de um ponto a outro. O potencial, a força eletromotriz. Agora, lembrando a questão da simbologia de letra, né? É a letra V, que simboliza a tensão. E vamos ver o voltímetro, que é o medidor de tensão. Então, para as fontes de tensão alternada e contínua, o equipamento utilizado para fornecer a tensão alternada é o chamado alternador, que geralmente a gente encontra no carro, né? E o seu princípio de funcionamento se dá através da indução eletromagnética. Então, a tensão alternada ela pode ter seus valores aumentados ou diminuídos com facilidade através do emprego de transformadores, o que não ocorre com a tensão contínua. Por isso, as fontes geradoras utilizadas pela indústria de energia elétrica são fontes de energia alternada.
porque você pode pegar a tensão gerada e aumentar, elevar a tensão para transmitir a longas distâncias, evitando as perdas por condução, para depois baixar próximo aos consumidores para serem consumidos. Aí, lá na entrega, você pode obter tensão contínua para alimentar alguns equipamentos de corrente contínua através de pontos retificadores, que são dispositivos que elas impedem a passagem da corrente em sentido negativo, apenas no sentido positivo, deixando a corrente contínua, tá certo? Então, esse fator é importante para a transmissão e distribuição de energia, porque quando você eleva a tensão, você diminui a corrente, e diminui a corrente você pode conduzir por cabos de espessura menor. E assim você evita perdas por efeito Joule também, ou seja, perdas por aquecimento, perdas por corrente vezes resistência. Porque devido à baixa resistência do cabo e à corrente do circuito, há uma queda de tensão no condutor, por aquecimento. Então, a gente já viu agora há pouco a diferença entre corrente contínua e tensão contínua. Desculpa. Diferença entre corrente contínua e corrente alternada. E com a tensão é basicamente o mesmo gráfico, certo? Da corrente. Então, primeiramente tem o gráfico da tensão contínua, que é da bateria, né? Tá aqui o símbolo, com um traço maior e um menor próximo, simbolizando a bateria, positivo, o maior e negativo, o menor. E o gráfico de tensão, a tensão que permanece constante, em 5 volts, ou 12, ou 24, dependendo da fonte. E já ao lado temos a simbologia de uma corrente alternada, que é um círculo com um tio dentro e o V de tensão. E o gráfico é parecido com o que a gente viu agora há pouco, de corrente. Que o gráfico sai de zero, vai até um valor máximo positivo, volta para zero, vai até menos o valor, o valor máximo negativo, desculpa, e do valor máximo negativo até zero novamente. E ele fica se repetindo esse ciclo infinitamente. Então, assim, a gente pode observar no gráfico acima que a tensão contínua ela se mantém constante em relação ao tempo, enquanto a alternada ela varia, tá certo? A polaridade, positivo e negativo, e a intensidade da tensão. Aí aqui, esse ponto lembra a resistividade, que eu acho que a gente já viu bastante. Pronto, então tá aqui, ó, a foto de um alicate amperímetro que tem a função de multímetro, né? Então, essa parte aqui de cima, desse gancho, né? Você pressiona esse botão aqui, esse botão, tá no qual você já compara o cursor do mouse, mas esse botão aqui de lado, grande, ó, não é esse do centro, é o de lado. Você aperta esse botão, ele abre esse gancho para você prender um dos cabos e aqui dentro desse espaço, o cabo estando dentro, estando passando a corrente no cabo, ele identifica o campo magnético para mostrar aqui na tela o valor de corrente alternada. E na parte de baixo tem os bornes de pontas de prova, que geralmente a gente procura o borne que tem COM de comum e liga a ponteira preta, e outro borne, geralmente vermelho, tem o símbolo de tensão, de resistência, para ligarmos a ponteira, a ponta de prova, desculpa, vermelha, tá bom? Então, ó, tá aqui a medição de tensão, que é medida em paralelo com o circuito, ou seja, uma das ponteiras, a ponteira preta do comum, do multímetro, conectado ao polo negativo da bateria, esse de baixo, do traço menor, e a ponta de prova positiva, a vermelha, conectada do lado positivo da fonte, ou seja, em paralelo. Porque, ó, um lado, digamos assim, a saída de um lado, conectado com a saída do outro, e entrada com a entrada.
Um lado com um lado e o outro lado com outro lado. Porque em série seria o quê? Em série seria você conectar saída com entrada e entrada com saída do equipamento, tá certo? Mas aqui não, você conecta um lado com o mesmo lado e o outro lado com o lado oposto, tá bom? É bom desenhar para ficar mais fácil de da gente ir obtendo a compreensão. Deixa eu abrir aqui a lousa. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte positivo e tenho um negativo. Aí digamos que essa fonte ela é de 12 volts. Aí eu tenho aqui um resistor sai bem feito esse desenho, viu? Mas vamos lá. Então, se eu quero medir a tensão, eu vou pegar o voltímetro, aí vou ligar a ponteira vermelha do lado positivo da fonte e vou pegar a ponteira preta e ligar do lado negativo. Ou seja, estou ligando em paralelo. Entrada com entrada e saída com saída, tá bom? Agora, se eu desejo medir a corrente, aí eu tenho que abrir o circuito, por exemplo, aqui nesse ponto de cima, abrir o circuito, certo? Desconectei. Aí, ó, como eu quero medir corrente, eu vou ligar aqui uma perímetro, simbolizado com a letra A. Aí, o lado da ponteira vermelha, eu conecto do lado positivo da fonte, que no caso é esse, né? Eu pego o positivo. E o lado Eu não tô vendo desenho, não. não está compartilhando para vocês? Deixa eu ver aqui. Pra mim não. Pra mim Então, tá. deixa eu ver aqui. Eu tava pra mim também. Não tá não, hein? Pra mim também é. Vou tentar aqui, viu? Olhem agora. Agora deu certo. Agora tá. Pronto, um desenho muito mal feito, né? Mas vamos lá. Ó, eu tava dizendo que, ó, para medir corrente, de um lado você abre o circuito, de um lado você conecta no positivo da fonte e o outro lado você conecta no circuito, né? Porque essa parte aqui representa o circuito, o equipamento. Porque assim, ó, tá passando em série, ó. Do positivo ele tá entrando no perímetro, então, ó, saída com entrada. Aí, ó, saída do perímetro com a entrada do circuito da resistência. E a resistência no negativo da fonte. Então, ó, tensão em paralelo por fora, né, ó, por fora, entrada com entrada e saída com saída. E a corrente pega na saída, né, o positivo na entrada do amperímetro. Então, a saída da fonte com a entrada aqui.
Aí a saída do amperímetro com a entrada do circuito, seja por dentro do circuito, tá bom? Deu para compreender? Que agora Deu sim, eu compreendo. eu vou voltar para o slide. Bom, então tensão a gente mede em paralelo. Então, quais são os cuidados com a utilização do voltímetro, né, como medidor de tensão? Então, a questão do fundo de escala, se você vai medir uma tensão alternada, primeiro você tem que se atentar para pegar na escala do voltímetro, do multímetro, a escala de tensão, que está representada com a letra V, e se é da tomada, é alternada. Então, tem que ter o tio, né? Que está representando ali o positivo e o negativo. O tio, o positivo e o negativo, a onda, né? A onda que varia. É o símbolo do tio. Porque quando você vai medir tensão contínua, você aparece um traço reto ou linhas pontilhadas, tracejadas, para dizer que ela é contínua, reta, né? Não muda o valor. Então tem essa diferença no multímetro. A alternada tem um tio mostrando a variação e a contínua tem um traço representando a não variação da corrente contínua. Aí se você vai medir 220, geralmente o multímetro vem com a escala de 200 e de 700. Então, se é 220, você não pode colocar na escala de 200, porque 220 é maior. Você tem que colocar na escala de 700, para medir 220. Tá certo? Então, o primeiro cuidado é a questão do fundo de escala. Aí você, por exemplo, você medir uma tensão muito baixa, corrente contínua. Tem multímetros que têm uma resolução muito alta. Por exemplo, tem multímetros que quando você medir tensão contínua, ele bota no fundo de escala de 1000 volts, que realmente é para medir placa solar e tudo mais. Aí se você vai medir uma bateria de 5 e a escala está de 1000, fica uma resolução muito distante, né? E vai mostrar 0,005, para dizer que é 5 volts. Que aí se você tivesse uma escala de 20, por exemplo, ele ia mostrar o valor até com casas decimais. Ah, é 5,3, por exemplo, 5,3 volts. Tá certo? Então tem essa questão, que vai depender do equipamento. Aí vamos continuar vendo a questão da definição, agora de resistência, que é a oposição à passagem da corrente, devido ao material, tá bom? Que aí a resistência ela vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia, seja térmica, seja movimento, calor e etc. Como nessa analogia, né? Ó, aqui o homem está fazendo pressão para que o ampere não passe. Enquanto ele faz esse esforço para a não passagem, ele acaba pegando a energia do, da corrente e transformando em outra forma de energia. Tá certo? E a gente mede em paralelo com a resistência. Por exemplo, ele está medindo aqui de uma lâmpada, filamento de lâmpada de 6 volts, 0,06 ampere, que no caso é 60 miliamperes, e está mostrando aqui no medidor de resistência, que lá no amperímetro vai ter esse símbolo parecendo uma ferradura de cavalo, que é o ômega, que representa o valor em ohms. Então, ó, tá em paralelo, né? Ó, um lado positivo de um lado e negativo do outro, paralelo. De um lado positivo e do outro o negativo. Está medindo aqui 12,4 ohms. Então, temos um exemplo, dizendo que duas cargas são alimentadas pela mesma tensão, mas são atravessadas por intensidades de correntes diferentes.
Por quê? Então, ó, eu tenho aqui, ó, no desenho 1, eu tenho uma fonte positivo e negativo, tem um voltímetro que está em paralelo aqui, ó, com a fonte, conectado no positivo e no negativo, medindo a tensão. Em série, eu tenho um amperímetro, né, ó, conectado positivo com a entrada do amperímetro e a saída do amperímetro com o negativo da fonte. E aqui temos a resistência R1, que é um valor X. Aí já aqui, ó, nesse outro desenho, eu tenho o R2. Então, eu tenho R1 e R2. Aqui diz que o valor de corrente elétrica ela não depende só da tensão aplicada ao circuito. Também depende da resistência, ou seja, da carga, onde há oposição à corrente, tá certo? Então, a corrente ela não depende apenas da tensão, mas também da resistência. E a simbologia é um tracejado em zigue-zague para representar uma resistência. Então, vamos adiante. Bom, é bom falar também a questão da unidade de medida, porque a unidade fundamental é o ômega. Só que, geralmente, se utiliza muito a letra K para representar 1000, né? 1 kΩ, 10 kΩ, ou seja, ou usarmos resistências muito altas, geralmente a gente utiliza muito os múltiplos. Por exemplo, 1 kΩ, que é 1 quilo, 1000, né? Então é 1000 ohms. Ou 10 kΩ, que é 10.000 ohms, tá bom? Então, utiliza muito notação científica. Então, dentro do multímetro, temos a função de ohmímetro, que mede resistência. Que aí você vai estar com ponteira preta no comum do multímetro e ponteira vermelha no borne que tem o símbolo da ferradura, do ohm, né? Aí você bota na escala, que vai estar, por exemplo, 200 ohms, 2.000 ohms. Aí você, de acordo com o resistor que você vai medir, você coloca no fundo de escala que o valor do resistor esteja abaixo do valor máximo do fundo de escala para fazer a medida correta, tá bom? Então temos aqui um exemplo, ó. O cara pegou o resistor, aí a ponteira preta de um lado, desculpa, que é a ponteira preta de um lado, ponteira vermelha do outro. Então aqui no ohmímetro, no medidor de resistência, indicou-se o valor de resistência. Então, os cuidados são praticamente os mesmos, né? Colocar um fundo de escala maior do que o valor que você vai medir, os ajustes e tudo mais. Aqui tem uma revisão da lei de Ohm, que é uma, desculpa, é uma relação entre tensão, corrente e resistência, que nos diz que a tensão é a corrente vezes a resistência, tá bom? Como nesse caso, ó, tem uma fonte de tensão de 20 volts, tem uma resistência de 5 ohms, então a corrente, ela é a tensão 20 dividido pela resistência 5. 20 dividido para 5 é 4. Então eu sei que a corrente nesse circuito é de 4 amperes. Pronto, aqui está uma revisão das ligações série e paralela, para a gente fixar melhor. Então, ó, vejam esse caso. O primeiro caso é uma ligação série, que eu tenho uma bateria, aí o polo positivo está conectado de um lado de um soquete de uma lâmpada. Ou seja, a corrente vem, passa dentro do soquete, passa dentro do circuito da lâmpada para acender. Ao outro lado do soquete está conectado na entrada de outro soquete, para que a corrente passe dentro do filamento e saindo do soquete vá para o negativo da bateria.
Então, sai positivo, passa em uma lâmpada, passa na outra e volta pelo negativo. Então, aqui eu tenho a mesma corrente, como a gente tratou semana passada, em um circuito série, e tenho tensões diferentes. Por quê? Quando passa na lâmpada 1, a depender da resistência dela, há uma queda de tensão em cima dela, da lâmpada 1. Ou seja, se eu meço desse ponto, depois da lâmpada 1, para o negativo, eu vou ver a tensão da fonte menos a tensão da queda da lâmpada 1. Aí a ligação 2, que é em paralelo, vejam que ó, positivo da bateria está conectado nas entradas das lâmpadas. Nessa entrada, na entrada da primeira e na entrada da segunda. E as duas saídas, tanto a saída de uma como da outra, está ligada no negativo. Isso já dá uma diferença muito grande. Por quê? Primeiramente, porque a tensão em cima das lâmpadas é igual. A tensão em cima da lâmpada 1 é igual à tensão da lâmpada 2, que é igual à tensão da fonte. Porque a fonte está em cima delas duas. Ó. Lado positivo conectado direto de um lado do soquete, o negativo conectado direto do lado do outro. Então, a mesma tensão está em cima das duas lâmpadas. Já a corrente é diferente, porque ó, sai uma corrente do positivo, sobe, aí aqui se divide. Uma parte vai para a lâmpada 1 e a outra parte vai para a lâmpada 2. Aí passando pela lâmpada 2, passando pela lâmpada 1, nesse ponto, antes do negativo, elas se encontram novamente. Tá certo? Então, isso é uma ligação em paralelo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, tá ótimo. Certo. Aí vamos ver a associação de resistências em série. Então, numa associação em série, a corrente, deixa eu ter essa barrazinha aqui de cima. Então, numa associação em série, a corrente elétrica que percorre uma delas é a mesma que percorre as demais. Que foi o que a gente acabou de ver, né? Ó. Agora, no lugar das lâmpadas, tem só o símbolo de resistência. Então, tem a mesma corrente em um circuito série. Aí já a tensão é diferente, porque eu tenho uma queda de tensão em cima do resistor 1, que eu vou chamar de V1, e o restante fica em cima de V2. Porque a tensão que chega em V2 é a tensão da fonte, já diminuído da tensão de queda em V1. Aí o cálculo da resistência equivalente é dois tipos. Se tiver ligado em série, você soma as resistências equivalentes. Desculpa. Se o circuito estiver ligado em série, você soma, ou seja, o sinal de adição de mais entre as resistências. Você vai somando elas. Se vai em paralelo, o número um dividido pela resistência equivalente, que é o que eu quero saber, é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. Então, você primeiro divide 1 por cada resistência, você soma, aí depois você faz resistência equivalente igual a 1 dividido pelo valor que você já encontrou das somas das divisões de 1 pela resistência equivalente. Tá certo? Então, ó, aqui eu tenho primeiro uma ligação série. Então, ó, entrada A em R1, saída de R1 conectada em R2, saída de R2 conectada em R3 até o ponto B. Então, aqui eles estão conectados em série. Então, é só somar R1 mais R2 mais R3. Como está aqui. Nesse exemplo, eu deu a R1 o valor de 6 ohms, a R2 o valor de 4 ohms e a R3 o valor de 8 ohms. Então, R1 mais R2 mais R3 é 6 mais 4 mais 8, que é igual a 18 ohms. Então, a resistência equivalente é como se fosse apenas um resistor maior, com valor de 18 ohms. Aí já em paralelo, que no caso
Esse segundo caso aqui, ó, a tensão é a mesma que a tensão da fonte em cima das resistências, porém a corrente é diferente, porque uma parte da corrente vai pelo resistor 1 e a outra parte pelo resistor 2. Então o cálculo é o seguinte: se for apenas duas resistências, você pode fazer o produto dividido pela soma, ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso do exemplo, R1 é 30 ohms e R2 é 60. Então, eu faço a multiplicação de 30 de R1 vezes 60 de R2, dividido pela soma de 60 mais 30. Então, em cima dá 30 vezes 60, 1.800. E embaixo, 30 mais 60, 90. 1.800 dividido para 90 é igual a 20 ohms de resistência equivalente. Ressaltando que a lei diz que a resistência equivalente ela deve ser menor do que a menor das resistências. Então, aqui nesse caso, a menor resistência é 30, que no caso é R1, e a resistência equivalente é 20, ou seja, está cumprindo a lei, porque 20 é menor do que 30. Então, a resistência equivalente, 20, é menor do que a menor das resistências, que é 30, tá certo? Aí, quando é mais de duas resistências, você tem que usar a fórmula 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, se tiver, né? Então, primeiro você divide 1 dividido para 30 mais 1 dividido para 60, aí faz resistência equivalente é igual a esse valor que tu encontrou, dividido por 1 dividido por esse valor, tá certo? Que é um circuito desse modelo, né? Em paralelo. Entradas conectadas no positivo e saídas conectadas no negativo. Agora vamos revisar a potência elétrica. Então, aqui diz que quando ligamos um aparelho a uma máquina, ou uma máquina a uma fonte, ela vai produzir uma quantidade de trabalho, dependendo da potência dela. Então, por exemplo, quando ligamos um liquidificador na tomada, a energia elétrica ela passa por uma série de peças que transformam a energia elétrica em energia mecânica, em movimento, tá certo? Como na imagem. Então, por exemplo, o aquecimento de água de um chuveiro elétrico se processa porque a resistência ela aquecendo a água, transformando energia elétrica em energia térmica. Então, quanto mais um chuveiro consegue transformar de eletricidade em calor na menor unidade de tempo, maior sua potência, sua capacidade de transformar. Então, resumindo, a potência, ela é a capacidade ou a rapidez com que se transforma energia elétrica em trabalho, na menor unidade de tempo. E como cálculo fundamental, a gente pode dizer que a mais usada é que potência é igual a tensão vezes resistência. Tensão em volts e resistência em amperes. E de forma análoga, ou seja, por comparação, se tu tem a potência e a corrente, e tu quer saber a tensão, então tensão é potência dividido por corrente. E de mesma forma, se tu tem potência e tensão e quer saber a corrente, corrente é a potência dividido por tensão. A questão dos múltiplos e submúltiplos é mais usado os múltiplos, que é a parte do watt, né? O watt como unidade fundamental, geralmente utiliza muito o kilowatt e o megawatt é visto geralmente nas usinas fotovoltaicas. Uma usina de tantos megawatts, ou até de gigawatts, dependendo do tamanho.
Aí temos um equipamento chamado de voltímetro, que ele já mostra o valor de potência. Aí nas entradas dele, tem uma entrada de voltímetro e uma entrada de amperímetro, para medir tensão e corrente, porque internamente ele faz a multiplicação de tensão vezes corrente. Lembrando, como a gente acabou de ver, tensão é medida em paralelo com o circuito e corrente é medida em série, como no exemplo aqui abaixo. Ó. Tensão em paralelo de um lado e de outro da fonte e corrente em série, pegando entrada e saída, ou seja, abrindo o circuito e inserindo um amperímetro no meio do circuito, certo? Então é o caso aqui do watímetro, que está aqui, ó. Esse ponto dele com esse está em paralelo, medindo tensão, e esse com esse está em série, medindo corrente. Aí, revisando mais um termo, é o efeito Joule, que é o efeito de aquecimento dos condutores, de corrente vezes resistência, que é a queda de tensão, tá bom? Devido às pequenas resistências dos condutores, e a corrente surge uma queda de tensão, um aquecimento naquele ponto do circuito. Então, é o que a gente chama de efeito Joule. Aí, nesse finalzinho de aula, vamos ver alguns tipos de geração de energia, tá bom? Primeiramente, vamos ver a hidráulica, que é aqui no exemplo das hidroelétricas, que transforma o potencial é, gravitacional da água, ou seja, a água ela fica acumulada a altura elevada, e esse movimento do local de maior altura ou de menor altura sobre velocidade faz com que movimentem-se as turbinas dos geradores elétricos nos, é, nas represas, né, nas barragens hidráulicas, tá certo? Então, como na segunda imagem, tem aqui a queda de água, que faz movimentar as turbinas e movimentando assim o eixo dos geradores, de onde se obtém a energia elétrica, que é conduzida para os transformadores elevadores, que para serem mandados pelas linhas de transmissão. Aí, nesse segundo caso, a solar, tá bom? Que, nesse caso, já gera em corrente contínua e aproveita os raios luminosos para gerar a tensão induzida nos módulos solares. Em seguida, a eólica nos aerogeradores, que aproveita o movimento dos ventos para gerar as turbinas e, assim, gerar o eixo do rotor dos aerogeradores. Aí, já na questão do consumo, mostra aqui a energia luminosa, né? Mostrando como o dispositivo, as lâmpadas, elas pegam energia elétrica e aproveitam o movimento dos elétrons para transformar energia elétrica em energia luminosa. Assim como a energia mecânica, quando os motores, eles pegam energia elétrica e transformam essa energia elétrica em movimento através da corrente e do campo magnético. Esse campo magnético é aproveitado fazendo com que ele movimente o eixo dos motores, tá certo? Pessoal, você já tem dado uma olhada nessa apostila? Alguém já tinha dado uma olhada assim no PDF ou impressa, ou vocês não chegaram a ter contato com esse conteúdo? Não, eu não tive tempo ainda não. Correria, olhei Mas não. vocês já têm acesso, né? Já. Sei. Ótimo. Pronto. A gente vai dar uma continuada. Vocês deixam só eu aqui é, pegar mais um pouco de água para mim, viu? Aí a gente dá
continuidade vendo a transformação de energia, os transformadores, tá certo? Vemos logo. Pronto, voltei. A gente vai continuar vendo a questão da transformação de energia. Então, por exemplo, aqui diz que uma quantidade de água armazenada numa represa, ela possui a energia do potencial hidráulico, né, da gravidade. Então, esse potencial gravitacional ele é transformado em energia mecânica no giro da turbina. Então, a turbina ela gira o eixo, né, o rotor do gerador hidráulico, transformando energia mecânica em energia elétrica. Então, vamos ver aqui um diagrama. Vou tirar o zoom. Então, aqui é um diagrama completo que mostra desde a geração. Foi demais de novo. Então, primeiramente, o ponto 1 é o reservatório, né, que é a coluna de água. Aí o 2, a comporta, que ela é aberta e fechada de acordo com a necessidade de geração. Quanto maior a necessidade, mais ela é aberta, certo? Para aumentar o fluxo de água e assim gerar a turbina com maior velocidade. Porque nos geradores, quanto maior a velocidade, maior a geração. Aí, 3 é a barragem, que é esse ponto que sustenta a coluna de água. 4, o conduto forçado, esse ponto 4, que é a queda de água, onde a água é forçada a descer com uma pressão maior para a turbina, que é o ponto 5, a turbina, né, que são palhetas que recebem a água e devido à característica, a montagem da turbina, ela, quando a água bate nela, ela acaba se movimentando, tá certo? E ela está acoplada no eixo do gerador, do rotor do gerador, que é o ponto 6, que é uma peça móvel. Então, a gente utiliza a força da água para movimentar o eixo do gerador, fazendo assim que surge uma corrente elétrica. E aqui embaixo, no ponto 7, temos o canal de fuga, que é por onde a água é escoada após uma parte dela ser aproveitada para gerar energia elétrica. Aí aqui do ponto 6 do gerador, a gente vai para o 8, que são os transformadores elevador, que pega a tensão geralmente 20, 25 mil volts na saída do gerador, para elevar para tensões mais altas de 138, 230, 500 kV, para ser transmitido a longas distâncias pelas linhas de transmissão, que é o ponto 9, que é aqui nessa parte superior. Aí, já na chegada das cidades, temos as subestações abaixadoras, que pegam de 500, 230, 138, para ir diminuindo para 69, enfim. Para que no ponto 11 tem a distribuição, que já é em 34,5, 13,8, e no ponto 12 temos o transformador,
que aí vai baixar de 3,8 para 220, 380, e no ponto 13 o medidor, que já é a entrega ao consumidor final, tá certo? Então, aqui é um diagrama completo de uma instalação desde a geração até o consumo. Aí no consumidor, ele vai ser aproveitado de várias formas, tanto na forma luminosa, nas lâmpadas, como de forma térmica, por exemplo, no ferro de passar, como de forma mecânica, no movimento, nos motores. E essa energia consumida, ela é medida em watt-hora, mais especificamente em kilowatt-hora, tá bom? Desculpa, desculpa. Bom, aqui temos o medidor, que a gente já viu na aula passada, que ele é o quê? Ele é uma bobina que mede tensão, ou seja, internamente, quando você conecta o faro neutro da entrada, ele acaba tendo um circuito interno que mede tensão, mede qual a tensão que está ali. E também tem uma bobina de corrente, que mede qual a corrente que vai entrar na instalação. Ou seja, como a potência é consumida, ela é tensão vezes corrente, e eu estou medindo tensão e corrente, internamente ele faz a multiplicação dos valores para obter o valor de potência, certo? Para depois, para obter a energia consumida, é só multiplicar pelo tempo de consumo. Por exemplo, um ferro que consome, desculpa, que tem uma potência de 500 watts ou 0,5 kW e ele passa 1 hora ligado, ele consumiu 500 watt-hora ou 0,5 kW-hora, metade de 1 kW. Agora, se ele passa 3 horas ligado, é 500 vezes 3, né? Que é 1.500 watts-hora ou 1,5 kW-hora, tá certo? Mais especificamente, sendo mostrado em kilowatt, que é o valor usual, a notação de quilo. Que no caso da gente pegar o valor em watt-hora, a gente precisa dividir por 1.000, que é o valor de quilo. Desculpa. Bom, vamos adiante. Vamos falar agora um pouquinho sobre o magnetismo, né? Porque a gente já falou muito que quando tem uma corrente, tem um campo magnético, quando tem um campo magnético, tem uma corrente. Então, o que é esse magnetismo? Então, antes da gente mostrar como conseguimos obter eletricidade através do magnetismo, vamos dar uma olhada na ideia do que é isso, né? Então, na antiguidade, os gregos eles descobriram que um certo tipo de rocha que era encontrado na cidade de Magnésia, na Ásia, ela tem o poder de atrair e segurar pedaços de ferro, que é a magnetita, tá certo? Então, ó, definimos o magnetismo como sendo a propriedade que certos materiais eles têm de atraírem materiais ferrosos. Então, esses corpos que a gente chama de ímã, eles são conhecidos como magnetos. A gente tem ímãs naturais e artificiais. Os naturais, eles são os que a gente obtém na natureza, tá certo? E também a gente, em casos de elétrica, a gente obtém os eletroímãs, que são bobinas de fio enrolado que, ao ser alimentado na tensão, devido à corrente, gera-se um campo magnético, e dessa forma, pelo campo, um eletroímã. Então, tá aqui as imagens do campo magnético, né? Ó. Em volta do ímã surge um campo, várias linhas de campo, que às vezes quando eu faço a simbologia, né, com a mão, esse movimento, onde tem uma corrente, eu tenho um campo, é para mostrar esse efeito aqui, ó, de campo magnético, de várias linhas em volta do núcleo do magnetismo.
dessa forma, né? Ó, campos magnéticos, ou seja, linhas, traços em volta de onde se está passando a corrente, que nesse caso aqui está representado com os ímãs. Pronto, que é o que eu estou falando do eletromagnetismo, certo? Que é o poder de atrair, poder de atração que a corrente elétrica, ao passar pelo condutor, exerce sobre os materiais ferrosos. Ou seja, um eletroímã ele tem o enrolamento de fio, né? Está aqui em verde o fio enrolado, e tem no núcleo dele, no centro, um material ferroso. Ou seja, quando tem uma corrente passando nesse fio, é gerado um campo magnético em volta, que atrai outros materiais ferrosos. Que a gente pode aproveitar isso de várias formas. Por exemplo, no transformador, quando eu coloco outro eletroímã perto e ele percebe esse campo magnético, surge uma corrente no outro ímã sem ter nenhum contato físico entre os dois eletroímãs, tá certo? Então, devido a esse efeito, eu consigo fazer com que a tensão aumente ou diminua. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco espiras, cinco voltas de fio. Se eu coloco outro eletroímã aqui com uma quantidade menor, por exemplo, duas, então, se aqui eu tenho a tensão, do outro lado eu vou ter uma tensão menor, que é o efeito do transformador. E de mesma forma, se aqui eu tenho 5 de um lado do transformador e do outro lado eu tenho mais 10, 20, eu vou obter uma tensão maior do outro lado, tá bom? Então, esse é o efeito do transformador. Tá aqui experimentos. Que é isso aqui, ó. A gente pode aumentar o campo quando aumentamos o número de espiras. Por exemplo, aqui com 500 espiras, eu tenho um campo. Agora com 1.200, eu tenho um campo bem maior. Tem alguém querendo participar? Deixa eu ver. Não, né? Foi só ou foi uma mensagem? Eu mandei uma mensagem aí, tava pifando aqui no Ah, notebook. beleza. Tranquilo, tranquilo. Na hora. Pronto, ó. Aqui, nessa imagem, a gente pode perceber é, um circuito simples de um transformador. Eu tenho aqui, ó, de um lado, um enrolamento e do outro lado, outro enrolamento de fio. E eu tenho um núcleo de ferro, que é essa parte quadrada zona entre eles, só que sem uma conexão física entre esse fio e esse outro, tá certo? Apenas o núcleo de ferro. Aí o que acontece? Quando eu conecto aqui uma fonte entre esse fio e esse, por exemplo, uma tensão alternada de 13.800, certo? Uma fonte entre esse ponto e esse. Aí passa uma corrente, tem um campo magnético. Se tem um campo magnético, ele é percebido do outro lado do transformador. Aí, se do outro lado a quantidade de voltas de fio for menor, a tendência é que surja uma tensão aqui, só com uma tensão mais reduzida. Por exemplo, 380, 220, tá certo? Agora, quando é para aumentar, para elevar, a quantidade de espiras desse lado do secundário tem que ser uma quantidade maior, para que esse campo magnético seja percebido por muito mais espiras, gerando uma tensão induzida bem maior, que é o que acontece quando você quer elevar, tipo de 13.800 para 69, por exemplo, tá bom?
Então, esse aí é a base do transformador. Para encerrar, pessoal, porque a gente já falou de muito termo, né? Eu vou falar só sobre o que é a frequência. Porque a gente fala que a frequência da tensão é de 60 Hz da tomada. E o que seria essa frequência? É o tempo de ocorrência da quantidade de ciclos por segundo, certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui os trechos A, que é esse ponto zero, e B, que é esse ponto onde se termina o primeiro ciclo. Porque, ó, a partir do ponto B, ele já começa de novo, ó, de zero para ficar positivo. Como começou A, ó, ele começou de zero para ficar positivo. E a partir desse ponto, B começa a ficar positivo também. Então, ó, de A até B, ele foi de zero a positivo, máximo, voltou para zero, de zero até menos, até o máximo negativo, e do máximo negativo até zero novamente. E a partir desse ponto B está se repetindo. Então, esse de A a B é um ciclo, tá certo? Então, a frequência é a quantidade de ciclos, o número de ciclos que se repetem em um segundo. Então, damos o nome de frequência e expressamos como unidade medida pelo Hertz. Hertz. Então, o Hertz ele representa o número de vezes que cada ciclo da corrente alternada se repete em um segundo, tá bom? Então, ó, se em um segundo, como está aqui esse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, a frequência é 5 Hz. Que no caso da tensão alternada aqui no Brasil é 60 Hz. Ou seja, em um segundo, a tensão ela faz esse movimento de A, do ponto A até o ponto B 60 vezes. Ou seja, de ser zero e até o valor máximo, voltar para zero, de zero até o máximo negativo, de máximo negativo até zero. Então, em um segundo, esse movimento ocorre 60 vezes, tá bom? É a frequência da tensão alternada no Brasil, 60 Hz. Que, novamente, significa que em um segundo, a tensão ela faz esse movimento de vai e vem 60 vezes. Coisa que, por exemplo, no Paraguai, é, é a frequência de 50 Hz. Ou seja, em um segundo, há esse movimento 50 vezes. Tá certo? Existe essa diferença. Até que na usina de Itaipu, na binacional, que é Paraguai e Brasil, tem uma parte, tem alguns geradores que geram em 60 Hz para alimentar consumidores aqui no Brasil e outros e outros geradores geram em 50 Hz para alimentar consumidores no Paraguai. Tá certo? Então, pessoal, acho que por hoje já é suficiente, mais que suficiente os termos que a gente viu, tá bom? Então, eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou voltar aqui para a tela com vocês, para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas, tá certo? Eu vou encerrar a gravação e a gente fica mais descontraído a partir de agora, para fazer uma conversa no final de aula.